Bom dia, pessoal! Aqui é Dimitri Camargo Martins e vou falar com vocês hoje sobre a história da arte, as vanguardas. Essa é a parte 4. Lembrando que esse material já teve a parte 1, a 2 e a 3, que a gente falou um pouco de vanguardas, estéticas, e hoje agora é uma continuação e a gente vai falar um pouquinho dos povos originários. Esse material tem áudio, então lembrem que está no YouTube e tem áudio. Contexto imperial. Uma coisa que a gente tem que ter como base é que normalmente a cultura imperial dominante, exemplo, o Império Bizantino, egípcio, romano, americano, até mesmo chinês, coloniza a cultura anterior. Normalmente, por exemplo, em guerras ou em momentos de expansão de um império, a cultura anterior ela meio que é dizimada ou apagada. Então, a aula de hoje é justamente falar um pouco dessas culturas originárias que de repente a gente não estuda na escola de forma tradicional. Ficamos no ocidente do globo e moramos na América do Sul. Com isso, fomos colonizados por Portugal e Espanha. Dessa forma, estudamos pouco a história dos povos que foram colonizados, que são os nossos povos originários. Começando pelo povos iorubás e ameríndios. Então, moramos nas Américas, ficamos no Ocidente e fomos colonizados por portugueses e espanhóis. Dessa forma, estudamos um pouco a arte africana e ameríndia, que é justamente o período pré-colombiano. Iremos estudar a arte de alguns povos ancestrais das Américas e da África, tais como iorubás, maias, incas, astecas, indígenas e a cultura popular da arte naif, mais atual. Arte iorubá e africana. Época: Nigéria, Congo, Angola, século XII a XIV, na África. Conceitos: culto aos orixás, mitologia africana, reinados africanos. Técnicas: terracota e esculturas com pedra-sabão. Povos que originaram as religiões afro-brasileiras, tais como candomblé e umbanda. Obras: mitologias, máscaras e esculturas africanas. A gente percebe um pouco aqui da vestimenta, algumas máscaras e alguns exemplos de cultura antiga e atual desse povo iorubá. Arte Maia 33. Época: Guatemala, 2000 anos antes de Cristo até século 17. Conceitos: culto aos deuses maias, mitologia maia, pré-colombianos na Mesoamérica, América Central. Império Maia. Temas como estações do ano, animais, costumes e agricultura. Pirâmides, máscaras e cultura ameríndia. Obras: calendário maia e o relógio solar. A gente percebe que tem uma certa influência muito parecida com a arte egípcia. 34. Arte Inca. Época: Peru, Chile, América do Sul, 1438 d.C. até século XVI. Conceitos: culto aos deuses incas, mitologia inca, reinados pré-colombianos, estações do ano, animais, costumes e agricultura. Cidade de Machu Picchu. Tecelagem da lã da lhama, música e cultura ameríndia. Obras: Templo do Sol Inca, calendário solar. A gente percebe muito forte aqui na tecelagem nas roupas, além da arquitetura em cima das montanhas e a música. 35. Arte Azteca. Época: México, América do Norte, 1300 d.C. até século XVI. Conceitos: culto aos deuses aztecas, mitologia azteca, reinados pré-colombianos. Estações do ano, vestimentas, adereços, agricultura, monarquia, cultura ameríndia. Obras: calendário solar, pirâmide, templo Tenochtitlan. É interessante a gente perceber que tem alguma coisa dos costumes, as roupas, né? As esculturas e tem também a pintura e gravura. 36. Arte indígena, ameríndia. Época: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Américas.
século XII a.C. até hoje. Conceitos: culto à natureza, mitologias indígenas, grupos pré-colombianos, ritos de passagem, casas, vestimentas, adereços, agricultura, folhas, ervas, plantas, objetos, cultura ameríndia. Alguns povos: Yanomami, Xhokleng, Tupi, Guarani. A gente percebe que esse é um povo originário, mas eles existem até hoje. Então a gente vê presente isso ainda nos dias de hoje. 37. Arte naif. Para continuar a aula passada, eu trouxe uma arte que é mais atual e popular, que não tinha sido ainda comentada. A arte popular. 1840 a 1937, Paris, e uma forte influência no Brasil. Conceitos: arte popular, de artistas autodidatas e não acadêmicos, influência do pontilhismo, do cubismo e do impressionismo. Temas narrativos, figurativo, cotidiano popular, bem colorido, com festas juninas, natureza e outros temas. Artistas: Henri Rousseau e José Bernardo Cardoso Júnior. A gente percebe aqui que tem como se fosse a cultura popular, diferente daquilo que a gente estudou no passado, que pegava justamente as hierarquias, o clero e justamente a burguesia e a igreja. Na arte naif tem um pouco do pop, é colorido, né? E tem as influências do pontilhismo e cubismo. Povos nórdicos. Como moramos nas Américas, ficamos no Ocidente. Com isso, estudamos pouco a história e a arte dos nórdicos. Iremos estudar a arte de alguns povos antigos do norte da Europa, os povos nórdicos, tais como vikings e celtas. Arte viking. Época: norte da Europa, Escandinávia, Escócia e Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia. Século: 8 até século 11. Conceitos: mitologia e religião viking, natureza, mar, embarcações, exploração, descobertas marítimas, navegações e aventuras vikings, armas e fogo, obras, runas e barco viking. É interessante a gente comparar algumas artes que têm aqui uma certa influência da natureza. Então é muito parecido algumas coisas com a arte nouveau que a gente estudou em outra aula. E a pintura tem uma certa influência, parece arte egípcia. 39. Arte celta. Época: norte da Europa, Grã-Bretanha, Irlanda, Alemanha, Gália, País de Gales, Portugal. Século 6 a.C. até século 1 a.C. Idade do Ferro. Conceitos: mitologia e religião celta, druidismo, druidas, natureza, agricultura, animais, estações do ano e culto ao sol. Obras: druidas, alfabeto Ogham e árvore da vida. É muito famoso a gente lembrar disso na Inglaterra, que tem aquele monte Stonehenge, né, que é justamente um calendário solar, que era feito pelos druidas e é usado e utilizado até hoje. Arte oriental. Como moramos nas Américas, ficamos no Ocidente, estudamos pouco a história e a arte do Oriente, o outro lado do mundo. Iremos estudar a arte de alguns países orientais, tais como China, Mongólia, Japão, Tailândia, Índia e Austrália. 40. Arte Maori. Época: Austrália, Nova Zelândia, vieram da Polinésia em 10 a 800 d.C. Povos remanescentes até hoje. Conceitos: tatuagens, natureza, animais, arte pontilhista, escultura, influência marítima, mar, navios, hindu, obras, a dança maori, o haka, tatuagens tribais. 41. Arte índia. Época: Índia, 2000 anos antes de Cristo até hoje. Conceitos: hinduísmo, povos antigos, deuses hindus, budismo, escultura, pintura, arquitetura,
costumes do cotidiano, das religiões dos Vedas, monges e meditação. Obras: templos hindus, grandes esculturas e o Kama Sutra. 42. Arte chinesa. Época: China, 1650 a.C. até 1911. Conceitos: Império Chinês, Budismo, Mitologia e História Budista, Taoísmo, dragões, templos, natureza, escultura, roupas, louças, expansões chinesas, forte influência em toda a arte do Oriente. Obras: soldados terracota e louças chinesas. 43. Arte mongólia. Época: Mongólia, século XIII, Império Mongol. Conceitos: roupas, costumes, vestimentas, mongóis, expansões de Gengis Khan, imperador, nômades, animais, budismo tibetano, influência da arte chinesa. Obras: escultura do imperador, armaduras de guerra e expansões do império. 44. Arte Tailândia. Época: Tailândia, 40.000 anos antes de Cristo até hoje. Conceitos: roupas, costumes, vestimentas, budismo theravante, design de interiores, arquitetura, vegetarianismo, gravura, escultura, artes marciais, influência da arte chinesa. Obras: templos budistas, dança do Kon e o Muay Thai. 45. Arte japonesa. Época: Japão, 30.000 anos antes de Cristo, até hoje. Conceitos: roupas, costumes, vestimentas japonesas, budismo, armaduras samurais, arquitetura, natureza, festival da cerejeira, que são as sakuras, gravura, mar, florestas, influência da arte chinesa. Neve, Monte Sinai, influenciou os fauvistas. Obras: geishas, sakuras, gravuras, samurais e templos. 46. Arte japonesa global, com os mangás e animes para o mundo. Época: Japão, 1878 foi o início dos mangás no Japão. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, até hoje, teve um forte avanço e, justamente por causa da globalização, todo mundo passou a conhecer os mangás japoneses por causa do resgate da cultura japonesa após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que teve as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e a partir disso os japoneses tentaram resgatar a história deles através da pintura e influenciaram a gravura e trouxeram as pinturas antigas para o mundo. Influência forte, dos Estados Unidos, início dos quadrinhos, que são os mangás japoneses, para o mundo, e animações. Obras: animes, que são os desenhos animados japoneses, e mangás, que são as revistas em quadrinhos japonesas. Uma forte influência global. Saiba mais. Coloquei aqui alguns materiais que vocês podem pesquisar depois, tanto da Wikipédia, do YouTube. Então vocês podem ler e visualizar também um material de apoio a mais do que eu falei aqui. Atividade 4. Pense em 2 obras que você já leu, viu, ouviu ou jogou. Obras que tenham alguma influência do que estudou hoje. Exemplos: filmes, séries, livros, quadrinhos, jogos, etc. Que se passam no país ou cultura estudado. Ache na internet 5 imagens de cada obra escolhida. Total de 10 imagens. Analise e explique a vanguarda e país que influenciou a obra escolhida. Exemplo: o filme Moana tem influências da vanguarda e cultura maori. Salve os arquivos com extensão em JPEG. Observação: não zipe os arquivos nem drive. Renomeie a imagem com o nome da obra. Exemplo: filme Moana Maori.jpg. Salve e poste as imagens, comentários com análise da obra no espaço do aluno. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem perguntar para o professor e até a próxima, gente. Tudo de bom!